Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos bater um papo sobre como a inteligência artificial está revolucionando o agronegócio. Nossos convidados deste programa são Carlos Matos, CEO da Trainer Desenvolvimento e Gestão Empresarial, e Michel Freire, CEO da 3V3 Tecnologia. Tudo bom, Carlos? Seja bem-vindo mais uma vez aos Cenários. Tudo bem, Kelly. Uma alegria participar dos cenários do seu programa. E o Michel, tudo bom, Michel? Primeira vez participando aqui do Cenários Bem, com a gente. isso, velho. Eu agradeço aí o convite aí. Espero que a gente consiga contribuir um pouco. Vamos sim. Primeiramente, eu gostaria que vocês explicassem, né, como a produtividade agrícola no Brasil mudou nos últimos anos e de que maneira a inteligência artificial influenciou essas melhorias. E ao longo dos últimos anos, né, o Brasil tem crescido sua produtividade a todo momento, né, todos os anos. Tem algumas pesquisas que estimulam alguma coisa em torno de 2.000%, se pegar a média nos últimos anos. Mas acho que a IA ela tem sido um dos principais motores, né, assim, na minha visão. Ela tem ajudado, obviamente, tem muita coisa de mecanização, muita coisa de melhoria genética, isso tem contribuído com absurdos, né? Então, tropicalização de algumas culturas. Se você pegar a cultura da soja, ela se adaptou muito bem ao centro-oeste, enfim, uma infinidade de avanços. Mas acho que os últimos avanços estão muito atrelados à questão da IA, né? Então, ela tem automatizado várias tarefas, né, tomadas de decisão. Então, a gente consegue analisar uma série de detalhes via software. Então, se a IA foi bem treinada ali para fazer alguma tarefa, obviamente que a gente tem que ter um volume de dados muito grande, né? Mas se tiver bem treinada, ela tem uma série de avanços. Essa ajuda à tomada de decisão. Eu acho que tem um déficit de produtividade muito grande no mundo hoje e pela questão ambiental vai se exigindo que aumente a produtividade para ter uma maior competitividade e por conta de um instrumento como a IA, sempre se atua muito como média. Você pega uma área gigante e vai atuar como uma média, sabendo que ali tem diferença de solo, tem comportamento diferente das plantas, né? Então, essas são soluções que vão surgindo com a IA, onde os drones, através de imagens, podem identificar onde tem deficiência de irrigação, deficiência de adubação, e vai se corrigindo de forma muito precisa. E aí vai surgindo a agricultura de precisão, né? Hoje, com o satélite e com os softwares de IA, é possível dar respostas imediatas, eu diria online, né, para uma pulverização que está sendo feita naquele momento. Ele pode mudar a dosagem em função da área que está sendo adotada numa mesma fazenda. Eu acho que as perspectivas são gigantes, muito boas, para darmos um grande salto de produtividade. E quais os principais benefícios que a inteligência artificial traz para o agronegócio e para o agricultor? O Carlos começou respondendo, né, essa pergunta, já na primeira pergunta, e aí eu queria que ele desse continuidade agora, e em seguida o Michel complementa, pode ser? Esse ponto da produtividade, eu diria que é o mais forte deles, mas nós temos assim, uma infinidade de intervenções que a IA vai permitir que seja feita na agricultura, né? Essa agricultura de precisão, onde a coleta de dados, a análise desses dados dão respostas completamente diferentes a partir da IA, do que seria possível manusear esses dados, né? O monitoramento da sanidade das plantas, surgimento de uma praga, o surgimento de uma mudança do comportamento da planta pode ser detectada imediatamente. Colheita autônoma. Recentemente nós vimos uma colheitadeira de maçãs em Israel, onde ela colhe só a maçã que está no ponto de ser colhida pela maturação da planta e deixa lá a maçã que ainda está verde, né?
Então, isso muda muito a qualidade de produto também, né? E muitas vezes aquele produto que era colhido fora de tempo é perdido porque foi retirado maduro demais ou muito verde. Essas perdas se eliminam praticamente com IA. Nós temos na área de pecuária gestão de rebanho, e o tratamento diferenciado por cada animal, né? De ração adequada para aqueles animais. Uma cadeia de suprimentos inteligente, previsão de demanda, monitoramento ambiental, tomada de decisão baseada em dados, com esse cruzamento de informações que vão gerando informações completamente novas. Sistema de irrigação inteligente, que o Michel, os grandes especialistas dessa área, né? A 3V3 é uma empresa cearense que se destaca aí no Nordeste, competindo inclusive com multinacionais, mercado de commodities. Então, a inteligência artificial tem o potencial de modernizar a agropecuária, de dar um salto novo. Eu diria que é já a pecuária, eu ousaria dizer 5.0, que vai surgir com IA. Eu acho que a principal chave da minha visão é produzir mais com menos, né? Produzir mais com menos água, produzir mais com menos defensivo, gerar alimento com mais segurança, né, para quem está consumindo aquele alimento, com menos defensivos, enfim. E outra vantagem também é que eu vejo muito uma questão de adoção de práticas sustentáveis. Então, quando eu diminuo o defensivo também, através de ferramentas de análise computacional ou análise por IA, por exemplo, você também tem redução, tem um menor impacto ambiental, né? Eu acho que isso é um grande detalhe. Quando você também passa a produzir muito mais, o mercado em si, ele se autorregula pela oferta e demanda, né? Então, o que é que acontece? Se você passa a produzir mais, você tende a ter uma produção melhor e muitas vezes você reduz a área, né? Você deixa de plantar muito mais áreas, deixa de crescer a área, né? Então, eu acho que, falando especificamente da agricultura irrigada, né? Se você tem mais áreas irrigadas, você tem menos áreas de sequeiro para gerar aquela mesma quantidade de produção. Então, você tem um incentivo muito grande da IA nesse sentido. Mais especificamente, um benefício que a gente tem visto da IA voltado para a agricultura irrigada, que é a maior experiência nessa área, é que você consegue gerar muitos mais insights, muito mais análises, de forma muito mais rápida. Então, por exemplo, você pode treinar uma IA com análise de satélite, que tudo bem que vai ter seu tempo de delay de 7 a 15 dias de leitura, dependendo do satélite que você vai usar, mas se ele estiver bem treinado, você consegue definir se está tendo algum problema de precisão na irrigação, se você está vendo algum excesso ou falta, se o índice vegetativo daquela cultura está com algum problema ou não, ou se é alguma infestação por alguma praga. Então, tem infinidade de benefícios. Quais são os principais desafios enfrentados hoje, né, pelo agronegócio, ao implementar soluções de inteligência artificial? Minha maior dificuldade com relação à IA é você conseguir ter dados de boa qualidade para direcionar aquela inteligência. Então, você tem que ter uma série de parâmetros para te ajudar nessas definições. Então, vamos lá, vamos falar de imagem via satélite para treinar uma identificação de problemas. Você tem que ter uma quantidade robusta de fotos, de imagens para treinar aquele problema. Então, se você tem uma centena de problemas mais recorrentes, você tem que treinar aquela quantidade bem maior de problemas recorrentes. E a questão da qualidade dos dados, né? Então, por exemplo, você tem que ter uma malha fechada, que a gente chama. Não adianta, por exemplo, eu ter dados de uma série de sensores e não conseguir no meu cliente uma informação como produtividade, tipo de produto que ele está gerando, tipo de qualidade, para fechar o ciclo, né? Então, você tem que tentar fechar ao máximo esse ciclo com boas qualidades de dados. Acho que é o principal aí na minha visão. E a questão de capacitação também. Nem todo mundo está capacitado. Acho que são os dois grandes gargalos aí da agricultura e da IA para a agricultura. Já alguns trabalhos aí mostram, eu estava vendo aqui um trabalho de Israel, onde ele mostra que o impacto de 0 a 100 na agricultura, a IA tem o potencial de impactar 55. De 0 a 100, 55. É um impacto considerável.
em diferentes áreas, né? E os alvos que se quer alcançar. A rastreabilidade de produtos hoje exige uma eficiência muito boa no controle de pragas. Com IA, isso se pode fazer e descobrir precocemente qualquer divergência que possa haver. A nutrição de plantas também é algo que se precisa crescer. E diria até genética, adaptação de materiais genéticos que se pode desenvolver para cada área, para cada região, vai se ter um impacto importante. Mas na gestão de água, veja a situação de Israel. Eu não sei que consideração IA tem nisso, mas é surpreendente ver que nos últimos 20 anos, Israel tem o mesmo volume de água do Ceará. O Ceará irriga 80 mil hectares e Israel quadruplicou a área nos últimos 20 anos com a mesma água. E conversando com o Michel outro dia, ele me dizia, quando você entra num período de irrigação, nós temos chance de reduzir 20% o consumo na busca da eficiência. Mas não é só a busca da eficiência, é também os outros fatores que precisam ser colocados para permitir que haja um avanço da produtividade da água. Eu produzir um maior volume, maior renda, né, gerar um maior impacto social, eu tenho que atuar de forma sistêmica em vários fatores. E é uma ciência viva a agricultura. Ela tem muitas variáveis. Muitas vezes a gestão de uma fazenda vai usar elementos completamente diferentes de outra fazenda. E isso sendo monitorado, acompanhado, nós vamos ter condição de entregar uma produção sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social, e com competitividade para atuar nos grandes mercados. Nós nem começamos. Envergonha ainda o atraso do Brasil. Você vê, por exemplo, o Peru exportar 10 vezes mais do que o Brasil. Né? Algo acontece entre uma coisa e outra. Então, é uso intensivo de tecnologia, né? E que IA é hoje assim, o caminho que todas as empresas estão investindo. Os grandes players mundiais de agricultura têm investido. A John Deere, a BASF, a Corteva, todas essas empresas criaram como que uma subsidiária para cuidar da implantação de inteligência artificial nas suas áreas e na agricultura. Recentemente, uma comitiva cearense esteve em Israel para conhecer as tecnologias e os métodos inovadores utilizados no agro, né? Que alguns já foram citados aqui pelo Carlos. E aí eu gostaria de saber de vocês qual foi o apurado dessa viagem e o que é que foi visto lá que pode e será aplicado no agro brasileiro. Tá, nós vimos que em Israel eles trabalham com 5 vetores estratégicos para toda a economia. IA é um deles. Blockchain, desses 5 vetores estratégicos, IA é um deles. Então, eles estão pesquisando, nós fomos a campo, vimos na agricultura de precisão, fomos numa fazenda de produção de leite, né, que tem praticamente um robô que tem toda a inteligência, vaca por vaca, quanto consumiu de ração, quanto deu de leite, ali faz um exame, cada vaca tem uma identidade e é controlada. E isso permite, por exemplo, uma produtividade, o Ceará tem uma produtividade média de 1.500 litros por vaca ano. Essa fazenda que nós visitamos tem uma produtividade de 14 mil litros vaca ano. É tudo assim no Ceará? Não, aqui nós temos fazenda com 10 mil litros vaca ano. Mas 10 mil para 14 mil, veja que é 40% a mais. É muito, analisando no mesmo segmento, numa mesma produção de um produto. Então, sempre vendo essas referências de avanço, vimos muito soluções de genética, tivemos que visitando praticamente na Embrapa de lá. Eles estão pensando na agricultura do mundo. E o aumento da produtividade de soja, em trigo, em todos esses produtos, eles estão estudando. E nós nos deparamos com algumas surpresas. Eu, por exemplo, não sabia que a genética do tomate cereja foi desenvolvida em Jerusalém, né? Então, essa genética de produtos novos, associada às oportunidades que se tem
de corrigir os impactos ambientais que se possa ter, 53% da água consumida em Israel hoje é de reuso. A gestão da água, nós visitamos a empresa que faz a gestão da água e ele nos diz: água tem 3 prioridades. Prioridade número 1 é gestão. A número 2 é gestão e a número 3 é gestão. Tudo mais vem a partir de uma boa gestão. Não adianta tecnologia sem gestão. Não adianta uma carta de desejos e intenções sem gestão. Então, nós trouxemos isso na bagagem. A vontade, o presidente da Federação da Agricultura, Amilcar Silveira, abraçou essa causa, né? Já vim fazendo um conjunto de estudos, mostrei, tive a oportunidade de ver na semana passada na Federação da Agricultura. Há um diálogo aberto com o governo para fazer uma transformação baseada em 2 pilares. Se queremos ter eficiência hídrica, a água tem que ter um valor, tem que ser paga. Segundo, não é possível conviver com desperdícios atuais. Israel, a perda de água é 10%. Aqui, toda a água distribuída pela CAGES, a perda é de 45%. 4,5 vezes a mais. Então, essas são coisas que nós estamos convivendo e considerávamos, muitos de nós, como impossíveis de serem alterados. Quando se viu essa experiência de Israel, nós vemos que tem um dever de casa forte para que o Ceará possa, a partir das autoridades governamentais e do setor privado, inaugurar um novo tempo na gestão de recursos hídricos. Eu acho que tem muito a evoluir. Eu acho que o Israel tem muito a ensinar, né? Costumo falar muito que o Ceará hoje, na minha visão, é o Israel brasileiro, no sentido que a gente tem uma segurança hídrica muito inferior comparada à maioria dos estados do Brasil. A gente tem que evoluir muito nisso. Tive também lá ano passado, a gente conseguiu ver muita tecnologia que poderia ser aplicada aqui, mas o que a gente vê muito lá é investimento. Eu acho que Israel, por natureza, tem um investimento elevadíssimo. Então, esse grau de investimento gera uma colheita de bons resultados. Então, acho que só para contribuir um pouco mais nessa questão dessa diferença Israel-Brasil, está muito ligado a esse nível de investimento. A gente tem que melhorar o nível de investimento em tecnologia, o nível de investimento em inteligência artificial e em diversos outros fatores. Então, em geral, acho que a gente precisa desse nível de investimento para que a gente possa colher os resultados como Israel vem colhendo. Acho que tive nessa visita de conhecer um pouco a autoridade de inovação de Israel, e realmente é uma coisa fora do comum. Eles investem, eles acreditam, por isso que eles colhem bons resultados. E de que forma a inteligência artificial está sendo usada para otimizar a produção de culturas, né? Aumentar a produtividade nas fazendas e elevar as exportações brasileiras? Eu gostaria que vocês citassem alguns exemplos, de como a inteligência artificial ela está sendo usada, ela já está sendo usada, né? Para otimizar o agro. Com relação a de que forma a gente está usando, certo? Falando um pouco mais da agricultura irrigada, né? Que é a nossa maior experiência, o nosso foco realmente. Você tem como, através de ferramentas de computação e machine learning, inteligência artificial, enfim, conceitos de edge computing também, que nos ajudado bastante. Então, assim, uma união de vários conceitos de tecnologia a gente tem aplicado no agro para irrigação. Então, o sistema ele tem uma série de sensores, esses sensores alimentam, por exemplo, um machine learning, né, a grosso modo, de certa forma, uma inteligência artificial, e a partir dela a gente começa a tomar decisões. A gente começa a detectar, olha, se você manter a irrigação da forma com que está, você vai ter excesso, você vai ter déficit. Então, a gente usa muito esse tipo de controle, esse tipo de análise aplicada realmente à inteligência artificial na agricultura irrigada. Outra coisa que tem essa possibilidade muito grande de evolução também na parte de fertilizantes, né? Então, é uma área que a gente atua bastante nessa parte de fertilizantes também. E a gente detecta que essa questão da fertilização tem muito a evoluir. A gente depende de bons sensores também para fazer um bom treinamento na inteligência artificial, mas eu acho que está evoluindo bastante também nesse sentido. Eu acho que pensando muito mais nessa agricultura mais voltada para a agricultura irrigada, eu pensaria nesses 2 pontos principais.
E, obviamente, também a parte de satélites, né? A gente ainda tem um problema, na minha visão, que é a baixa cobertura de satélites, a baixa resolução, mas eu acho que isso é uma coisa para se vencer nos próximos 5 anos. Então, em até 5 anos, na minha visão, a gente vai ter satélites com uma resolução muito maior, com informações muito espectrais muito mais precisas para nos ajudar nisso. Beleza, eu posso diminuir esse meu tempo de 7, 15 dias para um dia e ter uma imagem muito mais recorrente e a inteligência artificial conseguir atuar muito mais forte em cima daquela imagem. Então, é uma evolução muito grande nesse sentido, né? Até para identificar a entrada de pragas, por exemplo. Na minha visão, esse é o caminho. Hoje nós temos alguns desafios também. 70% da área do campo não tem uma conectividade boa. 23 milhões de pessoas no meio rural estão, assim, desconectadas de certo sentido, porque a conexão é muito ruim. Acho que na hora que isso for corrigido, a entrada do 5G, né, há empresas investindo nessa infraestrutura que custará mais barato depois para crescer com o 5G, aí sim nós vamos ter um impacto maior ainda do IA. Mas hoje nós já podemos ver a América Latina se transformando, porque quanto mais intensiva é a produção, mais IA vai poder contribuir. E mais necessário será, porque humanamente você tem que controlar com uma velocidade muito grande as variáveis. Camarão, por exemplo, e Equador começou com um sistema extensivo, sem luz, sem nada, apostando no menor custo. E em 2018 teve uma grande virada. Ontem eu assisti uma palestra demonstrando que tem sensores hoje em tanques dos camarões que eles detectam quando o camarão está com fome e libera ração. Libera ração. E a produtividade que eles estão alcançando nesses tanques é de 18, 20 mil toneladas, 20 mil quilos, enquanto que hoje no Ceará se consegue de 5 a 7 mil quilos por hectare. Eles estão com sensores em plantas hoje para irrigar aquilo que a planta está necessitando. Então, os sensores detectam e irrigam de forma diferenciada, conforme a necessidade da planta. Não é da cultura, é da planta dentro de uma mesma cultura, que vai variar com o solo. Isso é um nível de precisão que vai permitindo um avanço da produtividade. Então, esse impacto, eu acho que 3 impactos são muito fortes que se espera. Uma gestão, uma tomada de decisão de muito melhor qualidade, com as informações, com o número de dados trabalhados, né, a partir de IA, ter um efetivo aumento da produtividade e termos uma qualidade de produto com menor variabilidade, produto mais padrão para o mercado. Isso tem muito valor para a agricultura como um todo e para a pecuária. E em relação à sustentabilidade ambiental no agro brasileiro, como que a inteligência artificial está ajudando na redução do desmatamento e na conservação de recursos naturais? Como eu falei há pouco, né? Eu creio que quando você produz mais, não necessariamente você vai atender um mercado que demanda uma quantidade específica X. Então, a partir do momento que você produz mais, você pode se dar ao luxo, às vezes até de reduzir a área plantada. Eu tenho um cliente que ele reduziu em cerca de 30% a área plantada. Aí você questiona, poxa, você teve um impacto econômico negativo? Não. Se ele passou a produzir de 30% a 40% a mais, ele está atendendo um mercado muito maior, com 30% no mínimo a menos de custo, ele está reduzindo no mínimo 30% a área, e, consequentemente, está deixando de desmatar novas áreas quando há uma necessidade de mercado, de uma ampliação de mercado. Então, eu considero o primeiro ponto é isso, produzir mais com menos. Então, isso vai reduzir também o desmatamento. Quando a gente fala, por exemplo, de agricultura irrigada hoje, comparado muitas vezes à agricultura de sequeiro, você também reduz drasticamente a área que você vai ter desmatamento, porque o nível de produtividade também é imensamente maior. Então, você tem uma série de benefícios, né? Então, quando você também passa a usar a inteligência artificial para
monitorar um campo e detecta a entrada de uma praga com antecedência e faz aquela correção com antecedência, você também ajuda na redução de impacto do campo. Você deixa de pulverizar mais também e de forma desnecessária, você protege muito mais o ecossistema que está ao redor daquela cultura. Então, assim, acho que é uma infinidade de fatores aí. Eu acho que os principais são esses. Eu acho que esse ponto do impacto ambiental é muito forte. Você tem, por exemplo, a possibilidade de quadruplicar a produtividade de pecuária de leite em muitas fazendas. E isso acontecendo, você fica com um quarto dos animais que para produzir o mesmo leite. Então, há uma menor demanda de insumos, um menor impacto nos gases que são gerados na produção. E também, eu acho que caminhamos para sistemas inteligentes, sistemas que possam reduzir o seu impacto. Nós podemos ter monitoramento com sensores da cor da água, né, de resíduos que podem sair. As legislações, eu acho que vão poder avançar, porque antes não era possível esse monitoramento em toda fazenda, em todo lugar, e a análise dos dados, porque também monitorar sem ter quem os acompanhe é como câmera de vídeo. Não adianta eu bater 5.000 fotos de um determinado lugar se eu não vou conseguir analisar as 5.000 fotos. Se eu tenho inteligência artificial, eu vou poder definir os critérios. Qualquer inteligência artificial, ela pressupõe uma inteligência humana por trás. Se não houver um framework, um marco daquilo que se deseja, da onde é que se quer chegar, a inteligência artificial vai poder contribuir pouco, né? Ele está a serviço de uma vontade, de um desejo e de objetivos claros que possa estabelecer. Então, a inteligência natural continua sendo o motor do crescimento e daquilo que se pode alcançar, com um instrumento que nunca se teve. É disruptivo a inteligência artificial para o setor produtivo no mundo. E agora, para a gente encerrar essa rodada de perguntas, eu gostaria de saber de vocês quais são as perspectivas de crescimento do agronegócio brasileiro no contexto global e como que a inteligência artificial pode desempenhar um papel fundamental nesse crescimento. Bom, eu acho que na questão do mercado, a inteligência, muitos agricultores hoje estão tomando decisão em cima de análises que foram feitas por inteligência artificial da perspectiva de mercado para diversas culturas. Antes não havia isso. Na questão do monitoramento climático, na medida que os órgãos vão prevendo o que vai acontecer em regiões com mais previsibilidade, os agricultores vão tomar a decisão do plantio na hora certa. Veja, o Ceará, por exemplo, é muito importante você ter um plantio de milho para o agricultor tradicional, para o solo que tem 40% de umidade. A variabilidade no Ceará é gigante. Eu posso, no mesmo município, ter no mesmo dia umidade de 20%, de 25% e de 40%. Então, ele está adequado para plantar no de 40%, mas não estaria no de 20%. As decisões são tomadas para o município inteiro. Então, com inteligência artificial, a FUNSEMI está se preparando para isso. Eu posso ter uma gestão por áreas, onde eu sei que aquela área, eu posso ter uma gestão no município com 1.000 microáreas, onde eu vou saber exatamente onde eu devo atuar para cada área. São possibilidades que não haviam antes. E isso vai permitir um aumento da renda do agricultor, né? Um aumento da produtividade com aumento de renda direto, objetivo. E podemos ver um controle do número maior de variedades que vai permitir um maior acerto de decisão, uma melhor gestão do campo. Eu concordo em gênero, número e grau, no caso. Acho que a gente tem muito a evoluir também. Eu acho que o que peca mais a nível Brasil para a evolução, não só da IA, mas de uma forma geral da agricultura brasileira, é a questão de investimentos massivos em agricultura de precisão. E a agricultura de precisão envolve vários outros temas, né? E dentre eles a inteligência artificial. Então, assim, eu defino como um investimento o maior gargalo. Eu acho que a gente tem que focar nisso, né, para ter investimento, para colher esses resultados, né? E o Brasil tem potencial para ser o maior para todo mundo de várias culturas, né? Já somos em alguns, né? Somos dos mais importantes produtores mundiais e a agricultura
tem muito a evoluir com a inteligência artificial. Acho que cerca de 12, 13, 15 anos a gente tem potencial, se bem utilizada, a inteligência artificial, a gente tem condições de ser o maior do mundo. E agora, para a gente encerrar os cenários, vamos às considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Carlos Matos, e em seguida o Michel Freire. Bom, muito obrigado por participar desse programa. Parabéns, Kelly, parabéns a Trends por trazer esse tema tão novo, importante. Eu acho que esse tema vai trazer a juventude para o campo. É possível controlar uma fazenda estando na cidade. É possível tomar decisões sem estar fisicamente lá no campo. Então, isso vai atrair uma nova juventude e nós vamos desenvolver novas culturas. Eu acho que o Brasil tem que participar mais do mercado internacional e nós precisamos, essas tecnologias são a nosso favor. Acho que o Ceará tem hoje uma agenda importante para culturas de valor agregado, maior valor agregado. Temos uma deficiência hídrica que ela pode funcionar a nosso favor, porque temos um sol, a fotossíntese fantástica, que regiões que têm muita água, como o Maranhão, como o Pará, como o Amazonas, eles não têm a quantidade de sol que nós temos, que dá uma condição de produzir um produto diferenciado. Então, temos que usar todos os instrumentos de gestão, toda a nossa vontade, com as novas tecnologias que vão surgindo. E IA é uma dessas grandes tecnologias que nós vamos ter um nível de implantação diferenciado, mas que nós vamos assistir uma grande transformação do campo a partir da implantação, a partir da infraestrutura criada com conectividade, da agricultura de precisão e da IA sendo utilizada cada vez mais como esse instrumento a serviço da qualidade do produto, do aumento da renda e da produtividade. Bom, obrigado. Acho que é uma oportunidade essa discussão. Acho que a gente já discute vários momentos, né, Carlos? A gente tem conversado bastante como evoluir a agricultura do estado do Ceará, especificamente, né? A gente tem uma atuação em âmbito nacional, mas por ser uma empresa cearense, a gente sempre tem nessa discussão no nosso estado, né? Eu acho que a gente tem muito a evoluir. A IA ela vai ser um divisor de águas. Eu costumo falar sempre, né, como ele acabou de falar, a questão de ser um estado que tenha baixa precipitação anual, a gente tem que usar isso como um incentivador. Eu acho que se a gente tivesse excessos, a gente talvez não desse a devida atenção e não focasse em ter a devida produção. Eu acho que se a gente usar isso como um incentivador, que é o caso de Israel, né, ele pegou as adversidades para tentar crescer e melhorar seu processo produtivo e colhe bons frutos hoje, isso é discutível, na aplicação de tecnologia. Então, a gente tem muito a evoluir, tem muitas tecnologias a serem ainda desenvolvidas a nível Brasil. Eu acho que o Brasil já está muito à frente quando se fala em agro, quando se fala em IA, e a gente tem muito a ensinar também para o mundo, né? Não é só aprender com o mundo, mas o Brasil também tem muito a ensinar ao mundo nessa área de agricultura de precisão, né? Hoje, o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje tem se destacado, falando especificamente do que a gente tem atuado, e hoje passa a oportunidade de a gente passar a fornecer tecnologia para grandes empresas, né? Grandes multinacionais, e empresas também que, por exemplo, desenvolvem suas próprias tecnologias. Então, é tentar focar nisso, investir nisso. É o que a gente tem feito, investir em pesquisa e desenvolvimento, investir no problema que a gente tem natural do Estado para colher esses frutos lá na frente. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço a participação de vocês. E agora a gente chega ao final de mais um Cenários. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Michel. Muito obrigado. Por participar aqui dos Cenários com a gente. E você que está assistindo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Trends para não perder nenhum conteúdo nosso. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.